Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma sexta-feira que estamos aqui reunidos. Infelizmente, ainda não de corpo presente, mas eu creio que os nossos corações estão alinhados, a nossa adoração está alinhada, estamos todos juntos num só propósito, num só mover de adoração, crendo que breve nós vamos nos encontrar para matar a saudade que eu creio que todos estão. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um versículo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração através dele. E ele está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 12, que diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou repetir. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nessa carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ele está falando sobre o amor, ele está dando alguns conselhos àquela igreja. Mas hoje eu quero fixar só no versículo 12, que ele dá 3 conselhos em um só versículo. Se alegrar, perseverar na oração e ser paciente. E eu quero dividir esses 3 conselhos para que a gente possa entender o que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração. O primeiro conselho que Paulo dá nesse versículo é: alegrem-se na esperança. Nesse tempo de tribulação, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de medo, nesse tempo de angústia que nós temos vivido, sem ter respostas de quando tudo isso vai acabar, sem ter respostas de quando a nossa vida vai voltar ao normal. E eu lendo esse versículo, manda a gente se alegrar na esperança. A esperança é aquilo que nos move de certezas que algo bom vai vir. E Paulo está mandando a gente se alegrar nessa esperança de dias melhores. Mas aí você pode estar se perguntando, tem como se alegrar no meio disso tudo que está acontecendo? Foi a mesma pergunta que eu fiz para o Espírito Santo e ele me respondeu que sim. Porque a felicidade, ela depende da circunstância. Ela depende daquilo que a gente está vivendo, ela depende daquilo que acontece à nossa volta, para a gente dizer se a gente é feliz ou não, se a gente está feliz ou não. A felicidade é uma condição, mas a alegria não, porque a alegria é fruto do Espírito. E quem tem o Espírito Santo, ele se alegra, ele consegue estar alegre até num dia mau. E nós temos esse Espírito, que apesar desse caos todo, nós conseguimos manter uma alegria no Espírito Santo de Deus. Paulo, ele está preso em Roma quando ele escreve a carta aos Filipenses. E no capítulo 4, no verso 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não, Paulo não estava de férias. Paulo não estava nos melhores dias da vida dele quando ele escreveu isso. Paulo estava preso. E ele entendeu que a alegria dele era um motivo muito maior do que a circunstância que ele estava vivendo. A alegria dele em poder pregar o evangelho era muito maior do que aquela circunstância que o prendia numa cela. Paulo entendeu que a alegria, ela depende do Espírito Santo e não daquilo que acontece à minha volta. Então, o primeiro conselho para mim e para você nessa noite é: alegrem-se na esperança. O Senhor é a nossa esperança e Ele é a certeza de dias melhores. Ele é a certeza que tudo vai ficar bem porque o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. O segundo conselho que Paulo dá: sejam pacientes na tribulação. Eu creio que esse seja o mais difícil, porque ser paciente num dia que você não sabe quando vai acabar, numa situação que a gente não faz ideia quando vai passar, eu acho que essa é a situação mais difícil.
ter firmeza, paciência, ter autocontrole, tentar se acalmar num dia mau. É aquele descansar nos braços do Pai, literalmente. É como o Salmo 46 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É se acalmar em meio a toda aquela tempestade. No isolamento, sem ver os nossos amigos, sem ter contato com ninguém, sem poder dar um abraço. E no meio disso tudo, ainda ser pacientes, saber esperar o momento disso tudo acabar. Mas enquanto eu li esse tópico 2, o Espírito Santo foi falando no meu coração, e ele me lembrou da parábola da dracma perdida de Lucas 15, no verso 8, que vai contar a história de uma mulher que perde uma dracma e ela sai desesperada para procurar ela. A palavra diz que ela acende a luz, ela varre a casa e procura com todo cuidado aquilo que ela perdeu. O que você quer dizer com isso, Thalita? Eu quero dizer para você que é para você olhar o outro lado dessa situação. E entender que esse isolamento lá fora pode ser um presente que Deus está te dando, nos dando, para a gente resgatar algumas coisas que foram perdidas dentro da nossa casa. No versículo 9 de Lucas 15, aí ela vai dizer que depois que ela acha, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas e faz uma grande festa. É tempo que o Senhor está querendo converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É um tempo que o Senhor está desacelerando o mundo, para a gente começar a voltar a dar valor a coisas tão simples da nossa vida, que com a correria do dia a dia às vezes passou despercebido e a gente acabou perdendo. Então eu queria te convidar nesse segundo conselho, que é ser paciente na tribulação, a olhar o outro lado da situação e se alegrar na esperança com a sua família. Tirar esse tempo para resgatar algumas coisas que porventura nós possamos ter perdido ao longo do caminho. O terceiro conselho é perseverar na oração. Perseverar na oração. Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Eu vou repetir essa frase porque ela é fantástica, de Charles Spurgeon. Diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Eu não sei se você já está entendendo o que está acontecendo no nosso meio, mas eu creio muito no meu coração que é um tempo de avivamento que vai vir sobre a nossa nação. É um tempo de avivamento que vai vir sobre a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Porque é um tempo que a igreja tem se levantado para orar. Em Joel, no capítulo 1 e 2, ele retrata muito isso que está acontecendo. No capítulo 1 de Joel, veio a praga sobre o povo. Então o povo se arrependeu, o povo orou, o povo jejuou. Então no versículo 28 do capítulo 2 de Joel diz assim: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos e os seus jovens terão visões. É depois do arrependimento, depois da oração, depois do jejum, haverá um derramamento sobre toda a carne. E eu creio que depois que isso tudo passar, é o tempo que o Senhor vai realizar coisas novas no nosso meio. Haverá um derramamento do Espírito Santo sobre toda a nossa carne, toda a igreja do Senhor. Aleluia! Eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo.
É tempo da igreja se levantar e perseverar em oração, porque só assim nós vamos provar daquilo que o Senhor está preparando para nós. Eu quero encerrar dizendo para vocês que uma coisa que eu sempre costumo dizer para mim mesma. Aquela passagem de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa delas, Marta está afoita, trabalhando, e Maria larga tudo e vai sentar aos pés de Jesus. Eu costumo dizer que dentro de nós tem uma Maria e uma Marta. Só que nesse tempo, o Senhor Jesus precisou desacelerar as Martas que há em nós, para ter um tempo a mais com as Marias. Ele precisou desacelerar o mundo, para que a igreja se prostre aos pés dele genuinamente. Ele precisou desacelerar as Martas, para ter comunhão, para estar mais perto das Marias. Eu queria que você fechasse os seus olhos, perseverando em oração, sabendo que tudo isso que o Senhor está fazendo, nada fugiu do controle dele, e tudo o Senhor tem um propósito. Haverá um grande avivamento sobre nós. E eu quero te convidar a perseverar em oração, a alegrar, a ter paciência, porque cada um de nós seremos recompensados com a glória de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha confirmar aos nossos corações essa palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha aquecer os nossos corações e nos manter firmes em Ti. Que não possamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que os nossos pensamentos, os nossos olhos, o nosso coração estejam fitados em Ti, Jesus. Prepara a Tua igreja, Jesus. Prepara a Tua igreja, porque queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Faz, Senhor, na nossa história aquilo que nunca houve antes. Faz, Senhor, nessa geração aquilo que nenhuma outra provou ainda. Nós cremos, Deus, que grande será a Tua glória, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Te damos graça porque o Senhor é bom, e o Senhor tem cuidado de nós em cada uma das nossas fraquezas, em cada um dos nossos medos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graça, Pai, e te agradeço porque o Senhor me ouviu. E eu termino essa oração em nome de Jesus. Aleluia. Que essa palavra fique no seu coração. E não se esqueça de se alegrar, de ter paciência, de perseverar, porque isso tudo vai passar. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, no nome de Jesus.